Tchau. Você me avisa quando faltarem 10 minutos, tá? Então, boa tarde aí. Então, hoje a gente vai ter uma aula, basicamente, de talvez uns 100, 110 minutos. Não vai ser aula de 3 horas, nem de 4, porque a gente está com limitação na memória da máquina que está fazendo a filmagem. Então, praticamente, a gente vai fazer uma aula, são 4h35 agora, a gente faz uma aula, provavelmente até 6h15 no máximo. Então, tá, só queria fazer o seguinte, essa eletrodinâmica logarítmica que nós estamos trabalhando, com a qual nós estamos trabalhando, deixa eu voltar ela aqui, botar para vocês aqui, é o nosso lagrangiano, então, tá, estamos trabalhando com essa eletrodinâmica, lagrangiano, efetivo, né, logarítmico, que tem essa forma aqui, menos 2, beta 2, vou colocar assim, log de 1, Então, nós tínhamos discutido esse S é mais ou menos 1, já tínhamos dado a convenção do F. Só quero colocar aqui para vocês a referência de onde saiu essa eletrodinâmica. Ela foi publicada agora, em 2018, é esse paper aqui. Deixa eu botar aqui a referência. Então, referência onde é proposta non-linear, a referência é non-linear, electrodynamics, linear, electrodynamic, ABS, paper do European Physical Journal C, European Physical Journal C, volume 78, de 2018, 140. Esse é o paper de agora, saiu agora no Google, um paper bem recente. Então, essa é a referência. Não tinha dado ainda essa referência, né? E aí, colocar aqui, então eu pedi ao Marcelo, nosso colega Marcelo aí, né? Agradecer ao Marcelo, que fez para nós o tensor de energia e momento. Nós já tínhamos trabalhado em cursos precedentes, né? Que a forma geral do tensor de energia e momento para lagrangianos eletromagnéticos não lineares é essa aqui. A quadrada do lagrangiano efetivo, qualquer que seja ele não linear, vou botar assim, NL, não linear, em relação ao F, F mi, F mi kappa, menos delta mi kappa,
Então, só para fazer esse cálculo aqui, o Marcelo fez. Na aula passada, eu tinha feito rapidamente em aula o resultado, tinha dado uma discrepância. O Marcelo fez a coisa correta, né, o resultado correto que o Marcelo obteve, eu já chequei, está aqui. Aplicando agora ao nosso Lagrangiano, né? Então, esse tensor de energia momento ele tem essa expressão. Então, delta m kappa da eletrodinâmica logarítmica. Então está aqui a expressão geral de todas as componentes que o Marcelo trabalhou. Ele andou até fazendo caso especial da componente 00, né? Da componente 00, que é a densidade de energia. Tá certo, acho que ele chegou a isso aqui. Tá, tem a expressão aqui. Aqui, né? Então, quer dizer, a gente vai pegando a componente 00, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, tá? Tá joia? Tá bom? Então, vamos dizer, a componente 00, que é a densidade de energia, né? Que é identificado, então, com a densidade de energia, pegar aqui a componente 00. Perfeito, né? Então, aqui a gente vai ter, vai ficar F, 0I, F, Ni, 0. A componente 00. Estou? Isso. Perfeito. Puxa. Depois isso aqui tá certo. Então, essa componente aqui, como esse índice aqui é espacial temporal, esse índice aqui só pode ser espacial, vai ficar F0i, F0. Aí a gente abaixa os índices, vai ficar F0i, abaixa, ganha um sinal negativo. Mas aqui eu troco também, ganho outro sinal negativo. Então vai ficar F0i, F0i. F0i é o campo elétrico. Então vai ficar o quadrado do campo elétrico. Então é 2. Então, quando eu pegar a componente 00, a gente vai ter aqui S sobre 1 mais 1 sobre beta, raiz de SF, F mini, vamos simplificar, vai ficar E ao quadrado, e aí aqui o delta vai ficar 0, 0, 1, vai ficar menos, vai ficar mais, 2 beta 2, log de 1 mais 1 sobre beta, raiz de SF. É só lembrar que F é menos 1 meio de A2, lembrando que está aqui, né? E aqui mais 2 beta, menos 2 beta, racionalmente lá, menos 2 beta, raiz de SF. Né? Lembrando que esse F era mais ou menos 1 e que o nosso F estava definido assim, 1/4 de F2. Então ele dava para nós um meio, né? Aqui, dava para nós menos um meio de A2 menos B2. Esse é o tensor de energia no momento. Tá? Nem sei se os autores devem fazer uso, porque eles tinham uma solução cosmológica, eles devem usar esse tensor de energia no momento nas equações de Maxwell.
então agradecer ao Marcelo aí, que trabalhou esta lição para nós, corrigiu o que eu tinha errado na aula passada. Obrigado aí, Marcelo. Bom, muito bem. Então agora eu queria ver uma outra coisa com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha nas suas notas para ver se eu já tinha trabalhado. A linearização, eu acho que nós já tínhamos trabalhado, né? Deixa eu ver aqui. Tínhamos tirado o campo B. Tínhamos tirado as equações aqui, tá certo? Tínhamos tirado inclusive as equações de onda, tá bom? Equação de onda por campo D0 constante, equação de por tá legal. Deixa eu voltar aqui. Então vou voltar agora para a nossa equação. Eu queria discutir com vocês a questão do tensor de energia de momento e a equação de continuidade. A convenção em relação ao, trabalhei uma coisa aqui separadamente, ver se eu mudei a convenção em relação ao, nossa equação está aqui, rotacional de V menos φ sobre xi zero, e aí vamos explicar anterior, rotacional de V menos φ sobre xi, V0 vetorial. Está faltando um rotacionalzinho aqui, eu acho. V0 vetorial gradiente. Falta um vectorador de gradiente aqui. Vai ser claro. Estava faltando esse gradiente. Tá? Então ficou gradiente rotacional de V0, menos isso aqui, V0 vetorial, gradiente igual a DLT. E a equação V, essa divergência de D igual a zero, tá joia. Tá legal. Assim, obrigado. Aí a gente, na aula passada, a gente tirou, nós tiramos a equação de onda do campo elétrico, derivando essa equação aí, usando o dV/dt, né? Depois a gente pode tirar a equação do campo, também do campo magnético, derivando lá, e aqui vai ficar derivada aqui, a rotacional de dV/dt. Então a equação nós vamos trabalhar. Essa aqui é a equação do campo elétrico, tá certo? Então eu deixei como tarefa a equação do campo magnético. Não tá bom, deixei como tarefa. Então vamos fazer agora o seguinte, vamos olhar a equação. Então nós estamos fazendo o seguinte, estamos tomando as equações, então estamos pegando as equações linearizadas, vou botar aqui equações, né? Equações de campo linearizadas em torno, né? Quer dizer, linearizadas em um background constante, né? Caracterizado por um campo elétrico zero e por um campo magnético constante, diferente de zero, mas constante e uniforme, né? Independente do tempo e da posição. Então, com isso aqui, nós tínhamos obtido as seguintes equações: divergência de E igual a zero, tá? Rotacional de E.
definições que a gente já tinha dado. Deixa eu parar aqui. Uma outra coisa que tinha sido perguntada, na aula passada a gente pregou bastante tempo discutindo em cima das perguntas do Dória sobre a questão da motivação, né? O que significa, né? O que significam essas não linearidades, o que um lagrangiano não linear pode estar descrevendo para nós como uma física fotônica efetiva. Isso a gente discutiu bem com o Dória na aula passada. Aqui só queria chamar a atenção para um fato que é o seguinte, né? Quando nós fazemos, vamos dizer assim, quando nós fazemos a perturbação, né? Quando nós fizemos assim, nós recompusemos, né, o nosso campo no campo de fundo, mais a perturbação que se propaga, na verdade a gente faz isso para o potencial vetor. O potencial vetor é o potencial vetor de fundo, mais aquilo que nós chamamos, né, do vetor, aqui eu estou chamando de zero, né? Nós estamos usando a notação certa, chamar o vetor de fundo, né? Vamos botar esse, para não dar confusão com isso, vamos botar assim, zero. A zero é o vetor de fundo, mi, mais a perturbação. Quando a gente tira o rotacional disso aqui, então o nosso F mi vai ficar DI ali menos DI ali. Para o fundo vai ficar um F de fundo, mi, e o F que é um. Então, quando a gente lineariza, a gente está linearizando em todo. Tem uma linearização para o potencial e, consequentemente, consistentemente, com a linearização do potencial, tem a linearização do tensor de intensidade de campo. Então, o que nós fizemos? Só que esse nosso F aqui, para nós, é tal que o F de fundo 0i, que é o campo elétrico, é tomado como zero. E o F de fundo IJ, que é o campo magnético, é menos epsilon i JK, campo magnético de fundo, componente K. Então, essa é a nossa seleção para chegar a essas equações de campo. Então, eu queria já chamar a atenção de vocês para o seguinte, isso foi me perguntado, e aí eu preparei aqui da seguinte maneira. Imaginar, quer dizer, quando nós temos isso, inclusive o Leonardo fez nas aulas dele. Quando a gente pega um lagrangiano não linear geral, né, o Leonardo trabalhou isso nas aulas dele, a gente pegar um lagrangiano não linear geral, então, só estou fazendo um parênteses aqui, um lagrangiano não linear geral, né, que em princípio depende de F e de G. Léo na aula dele trabalhou dependente de F e de G, esses dois invariantes. Vamos tomar nesse caso que não haja dependência em G, lembrando que G é F e F de G, não é escalar. Vou pegar um lagrangiano que só dependa desse invariante F, né? Então, o que o Léo fez na aula? Ele fez, inclusive, a gente pega esse F aqui, né? Que é um quarto de F no I ao quadrado, F no I, F no I, e que a gente faça a decomposição. Então, pessoal, escrevendo aqui, se o nosso F, né? Ele é definido como um quarto, né, de F no I, F no I, então nós vamos ter, na expansão, nós vamos ter um quarto do F de fundo mini, F de fundo mini. Depois vamos ter mais um meio do F de fundo mini, e aí a perturbação é F mini. E vamos ter aqui um quarto do F mini, F mini. E aí o que o Leonardo fez na aula dele? Colocou essa expansão aqui e expandiu esse lagrangiano em torno dessa configuração aqui de fundo, né? E aí expandiu o lagrangiano até ordem quadrática, então a gente pode expandir. Então o que a gente vai fazer vai ser, não vou querer fazer, que isso foi feito nas aulas do Léo, ele expandiu esse lagrangiano aqui em torno, né, da configuração de fundo, e aí a gente vai explicita, né? Então vai ter esse termo aqui e esse termo aqui, são as duas, né, as duas flutuações. Então a gente expande isso aqui fazendo a expansão em série, quer dizer, derivando, é como se eu tivesse uma função de duas variáveis, né? Então a gente vai expandir esse lagrangiano aqui em torno dessa configuração
as derivadas do lagrangiano em relação a f, derivada segunda e tal. Então, se a gente, então, a ideia é, se nós tomamos esse lagrangiano agora não linear até a ordem quadrática, né, até a ordem 2 em f pequeno, né, ou seja, ordem f2, a gente, então, tirando o lagrangiano até a ordem f2, né, nós chegamos, então, o lagrangiano é quadrático, então isso gera equações de campo lineares. Então, isso aqui, então, o lagrangiano quadrado gera equações de campo lineares em F. Em F de isso. Esse termo aqui, que eu vou chamar assim de F0, chamar isso aqui tudo de F0, aí temos esse pedacinho aqui, que é no meio, do F0 menino F, e temos esse pedacinho aqui, que é mais um quarto de F2, né? Então, eu estou expandindo meu lagrangiano em torno disso aqui. Então, isso aqui vai fazer o papel, vamos dizer assim, do delta F. F0 mais delta F. Então a gente vai expandir série de peito, né? A gente vai derivando o lagrangiano e multiplicando pelas potências. A gente vai ter delta F, né, elevado a n, né? Vamos botar essa expansão dessa forma, que é a derivada a n. Então vai ser primeira vai ficar L de F0 mais a derivada de L em relação a F calculada em F0, né, calculada nessa configuração aqui, vezes o delta F, então, vezes o meio de F0, F, mais um quarto de F2. Aí depois, pega a derivada segunda e multiplica por isso aqui elevado ao quadrado. Só que quando eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter um termo quadrático aqui. Mas aqui vai começar a gerar termos mistos que vão ser um termo cúbico e um termo quádrico. Eu vou abandonar, eu quero expandir o meu lagrangiano só até a primeira ordem, só até a primeira ordem, até a segunda ordem em F pequeno. Então eu vou expandir esse lagrangiano quadraticamente seguindo essa prescrição simples da expansão de Taylor, e aí vou ter um lagrangiano quadrático em F2. Aí eu aplico o princípio variacional e tiro as equações de campo. E aí as equações de campo saem assim, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, as equações de campo que saem linearizadas a partir do lagrangiano expandido é essa aqui. É a derivada do lagrangiano em relação a F calculada em F0 menos o meio da derivada segunda do lagrangiano. Por que vai aparecer esse menos o meio? Porque eu estou definindo que o meu F, né, é como sendo menos um quarto. Se eu definir meu F como sendo mais um quarto, vai aparecer aqui mais um meio. A derivada segunda do lagrangiano em relação a F2, tudo isso aqui, derivada segunda calculada no fundo F0, e aí vai o F0, esse F0 aqui, de fundo, vou botar assim, F0, mini, F0, capa lambda, tudo isso aqui vezes dmi
no tempo e uniformemente distribuído no espaço. Então não tem derivada nenhuma, uma derivada atua nele. E aí, por isso que esse termo aqui vai aparecer assim, por causa dessa não dependência das derivadas. Vai ficar 1 meio de... Então aqui, a derivada segunda do Lagrangiano em relação a f, calculada no fundo F0. Aí vai ficar aqui. O campo eletromagnético de fundo, componente μ, campo eletromagnético de fundo, componente kappa lambda, que é isso aqui, dmi, f kappa lambda, igual a zero. Se, claro, campo de fundo, esse campo aqui for completamente constante. Se esse campo não for constante, aparece essa contribuição aqui, menos dmi, a derivada do Lagrangiano em relação ao campo de fundo, calculada no fundo, e aí f de fundo, μ. Isso, se aquele f, agora, se esse f é constante, tudo isso aqui, o fundo é constante, então toda essa grandeza aqui é constante, então a derivada dele é zero. Então por isso que nós não temos essa derivada, porque esse termo aqui vai fazer zero no caso de um fundo constante. Mas em princípio, se nós linearizarmos, se fizermos a expansão em segunda ordem do Lagrangiano, tirarmos a equação de campo, apareceria esse termo aqui se o campo de fundo não fosse constante. Mas o campo de fundo é constante, então isso aqui é zero. Aí agora, é simples, é só a gente tirar essa derivada em relação a f grande, não está bem claro aqui. Então é só tirar essas derivadas, substituir aí e colocar que o f de fundo, quer dizer, o nosso f de fundo, ele é tal que, nesse caso, aquela expansão lá, nós só temos campo magnético de fundo. Então, se nós tivermos só campo magnético de fundo, F0i é zero e o FJ, quer dizer, o F de fundo, né? Só lembrar que nesse caso, nós estamos expandindo, naquele caso lá, que nas aulas anteriores nós expandimos em torno de um campo magnético de fundo constante, então, o campo de fundo 0i é zero, não tem campo elétrico. E o campo de fundo IJ é menos epsilon IJK, campo de fundo, componente K. Menos epsilon IJK, campo magnético de fundo, componente K. Então a gente coloca essas expressões aqui, quer dizer, isso aqui vai eliminar uma série de derivadas aqui. Esse, quer dizer, a gente vai tirar a equação para μ igual a zero e para μ igual a i. Então a gente vai ganhar exatamente essas equações aqui. Se nós fizermos, né? Na aula anterior, nós não fizemos seguindo esse método, nós fizemos pegando as equações de campo direto e linearizando direto as equações de campo. Aqui eu estou propondo um outro procedimento que vocês podem checar, que é parte do Lagrangiano não linear, expande o F em torno do fundo, aí leva o Lagrangiano até segunda ordem, no F pequeno, expande esse Lagrangiano até a ordem F2, depois que tiver o Lagrangiano expandido a ordem F2, tira-se as equações de campo, aqui eu expliquei, peraí, deixa eu botar uma coisa, tá certo. Tiram-se as equações de campo e a gente chega a isso aqui. Aí agora é só escolher o fundo, F0i é zero e FJ é o campo magnético. E aí essas equações aqui, trabalhando um pouquinho algebricamente, chegam exatamente nessas equações aqui. Só para chamar a atenção de vocês que o outro método que é também alternativo, que eu acho que é até mais geral, interessante de seguir. Bom, agora o que nós queremos fazer? Nós vamos olhar as equações de continuidade do transporte de energia e momento do campo que se propaga, né, do campo pequeno, bem pequeno, em torno desse fundo aí. Deixa eu apagar esse lado aqui. Então, agora para a gente tirar, né, as componentes do tensor de energia e momento e fazer uma discussão. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, o que a gente faz para tirar as equações de conservação de energia e momento? Normalmente o que a gente faz é isso. Multiplica essa equação aqui escalarmente por V e multiplica essa equação aqui, que é a Maxwell, escalarmente por E pequeno.
Então, pegando a primeira equação, vai ter rotacional de E, escalar B pequeno. E aí, do lado esquerdo, do lado direito, nós temos ddt de menos 1 meio de V2. Já está dando aqui alguma contabilização da energia magnética. Essa equação aqui, multiplicando escalarmente por E, vai ficar rotacional de B escalar E menos que, estou lembrando de falar aqui que si, né? É escalar V0 vetorial gradiente V0 escalar V. E do lado direito, vamos ter derivada temporal, 1 meio de E2. Certo? Vamos ficar com esse termo aqui. Então a gente pode fazer o de sempre, né? Vamos somar essas duas equações. Pego essa equação de baixo, vou multiplicar a equação de cima por um sinal menos. Menos aqui, mais aqui. E aí eu vou somar essas duas equações, e do lado direito eu vou ter justamente a contribuição que em princípio me dá energia. Então vamos ter o seguinte, menos, né, rotacional de E escalar V mais rotacional de V escalar E. Vou somar esse lado aqui, com isso aqui, menos isso aqui, menos aqui, sobre si, escalar V0, vetorial, gradiente, V0, escalar, lembrando que V0 é constante. E aí do lado direito vamos ter ddt, 1 meio de E2 mais D2. Acho que não tem sinal, acho que pelo menos eu só. Então, do lado direito só isso aqui, do lado esquerdo menos aqui, mais esse, menos isso. Perfeito. Muito bem. Trabalhando esse termo aqui, a gente vai botar tudo sobre a gente quer botar tudo isso sobre a forma de uma equação de continuidade. Deixa eu apagar esse cantinho aqui só. Vamos aproveitar esse lado aqui. Então a gente tem aqui menos rotacional de E, né? Então a gente vai ter aqui menos epsilon I JK D J EK vezes DI. E depois o outro termo, vou trabalhar só esses dois primeiros termos, mais rotacional de B. Então mais epsilon I JK DJ DK. E aí, EI. Então, vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos dizer esse termo aqui, então, eu quero colocar sob a forma de uma equação de continuidade. Então, vai ser bom eu colocar essa derivada. Vamos botar essa, vamos fatorar essa derivada. Então, vamos ter DJ menos DJ de epsilon e JK EK B. O que está dando para nós? Ó, menos epsilon e JK EK. Então, estou tirando a derivada. Então, tiro a derivada do primeiro vezes o segundo. Mas vai aparecer uma derivada do B, que eu vou ter que cancelar. Mais DJ do epsilon e JK mais DJ, vou colocar assim, mais epsilon e JK, perdão, vou colocar assim, epsilon e JK EK DJ BI.
só que mais esse termo aqui. Então, eu peguei esse primeiro termo aqui e escrevi assim, coloquei essa derivada atuando em todo mundo, para criar uma equação tipo de continuidade. Aí, quando eu crio esse termo aqui que dá tipo de equação de continuidade, essa derivada estaria atuando no meio. Então, aí eu estou aqui cancelando e mantenho esse segundo termo aqui, mais f de jk, dj dk, muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse termo aqui, esse termo tem a mesma estrutura, ó, epsilon, f, derivado do b, derivado do d, Então, vamos renomear índices para ver como é que esse termo aqui se comporta em relação a isso. Vamos renomear índices. Vamos deixar o índice dj está aqui, vamos chamar o k de i e o i de k. Então, o i vai virar k, o k vai virar i. O k virou i e o i virou k. Aí fica bem parecido, ó. É k, dj, di. Aqui é f e jk. Aqui é f. Então, se eu fizer a renomeação, se eu fizer agora a redistribuição dos índices, eu trago esse índice para o primeiro lugar, não acontece nada. Aí eu troco j com k, dá um sinal menos. Então, trocando os índices corretamente do epsilon, esse termo aqui é exatamente menos esse termo aqui. Então, esses dois termos se cancelam. Então, a soma desses dois termos eu posso escrever dessa forma que está aqui. Mas aí aqui eu posso fazer a seguinte coisa também. Posso trocar vamos fazer, eu quero EK DI. Então eu posso trazer esse EK, eu posso trazer esse K cá para frente. Traço esse K para o primeiro índice aqui. Não acontece nada. Então, isso aqui está dando para nós é K e J, é escalador. Então isso aqui vai ficar, não aconteceu nada aqui, isso aqui está me dando, então, esse J aqui é K e J. Então, isso aqui está me dando o produto vetorial de E com D, divergência. Divergência do produto vetorial de E com D. Então, esses dois termos aqui, eles estão nos dando menos a divergência de E vetorial D. Esses dois termos aqui. Então, nós colocamos esses dois termos sob a forma de uma parte de uma equação de continuidade. A parte temporal está aqui, a parte espacial está aqui, aquilo que a gente chama normalmente de vetor de Poynting. E agora nós temos esse termo aqui para ver como é que a gente pode trabalhar e colocar esse termo na forma de uma equação de continuidade. Então, vamos trabalhar isso para deixar isso aqui, deixar só as equações, né? Lembrando de toda a linearização que foi feita, vamos trabalhar aquele termo aqui. Assim. Vamos separar aqui para não estar vendo. Chalquinha? Esse giz aqui dá para ver? Sim, dá para ver. Não, né? Não dá. Então, vamos trabalhar esse termo agora. Menos I sobre si. Menos I sobre si. D0, escalar D0, escalar D0. Vetorial. Gradiente de D0, escalar D. Então tá, vamos trabalhar esse termo extra que apareceu devido, né, devido à linearização. D0, vetorial, gradiente, D0, escalar D. Vamos primeiro então escrever esse termo em componente. Vamos abrir esse termo todo em componente. Menos si, Q sobre si. Aí aqui vai ficar componente I do campo elétrico multiplicada por essa componente I toda, que vai ser epsilon I J K. Aí aqui vamos ter B0J, B0 componente J, e aí a componente K do gradiente atuando aqui, vamos botar assim, B0M, BR. Então, estou só abrindo os índices, certo? Então, ficou a componente I com a componente I desse vetor. A componente I desse vetor é um produto vetorial. Então, FJK, B0J, componente
componente K desse gradiente aqui. Então nós vamos querer trazer tudo para a forma de uma equação de continuidade. Então o ideal será colocar, esse campo é constante, então eu vou deixar ele, não tem problema, eu vou trazer esse campo para dentro da derivada e depois a gente retira essa derivada aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui numa equação de continuidade. Deixa eu só fazer o seguinte, aqui, só vou fazer só para não ficar muito pesada a notação, eu vou trazer, como esse B0L, esse B0 é constante, eu vou trazer ele para fora do gradiente, vou deixar aqui B0L dkBr, B0L dkBr. Então eu posso tirar ele da derivada, vai ficar B0L dkBr. Esse termo todo aqui é constante. Então agora vamos botar isso na forma de uma equação de continuidade, trazendo esse campo para dentro da derivada e depois subtraindo. Então isso aqui vai ser igual a menos Q sobre Xi. Vou botar aqui perto de JK, B0J, B0L, B0J, B0L, e aí dk do EIBR. Então ficou menos que isso aqui. Então temos esse campo FJK, B0J, B0L, dk de EIBR. Agora, essa derivada aqui me dá corretamente o dk do BR, mas ela vai produzir um dk do EI, que eu tenho então que subtrair. Então eu vou botar aqui mais, que sobre Xi, epsilon de JK, B0J, B0L, aí a gente fica com o PL, dk, L. Essa derivada ficou aqui. Então esse termo aqui mata a derivada do E que aparece aqui. E aí reproduz corretamente o dk do BR. Então a gente colocou, esse termo aqui assumiu uma boa forma. Aqui, ó, KI. Então isso aqui está produzindo para nós, eu posso trazer esse K para frente. FJK, vou botar epsilon K e J. E aí, ó, esse epsilon K e J dk é I, produz o rotacional de E componente J. KI. Então esse termo aqui, ó, esse cara aqui vai sair e vai dar para nós aqui a componente J do rotacional do E. Então aqui fica a componente J, vou colocar assim, o rotacional do E. Vou colocar assim. Só que o rotacional do E é menos dV/dt. Então eu posso substituir esse rotacional de E aqui. Então eu tirei esse epsilon aqui, né? Opa, não tirei não, deixei, vou botar aqui esse E, não posso botar. Então tá aqui. L com L, J com J. A equação toda contraída, né? Então esse termo aqui, vamos dizer assim, a gente pode escrever como sendo menos dV, menos ddt do BL. Então eu vou botar um sinal menos aqui, vai ficar menos Q sobre Xi, ddt do BR. Certo? E não, já fiz confusão, peraí. Aqui eu apaguei aqui, peraí, perdão, deixa eu botar. Perdão, eu apaguei aqui, vou botar aqui de novo. Aqui ficou, perdão, deixa eu recolocar aqui mais Q sobre Xi, eu confundi os índices aqui. Epsilon e JK. Só retomando, a mesma coisa que eu tinha feito antes. B0J, B0L, dk, aí vai ficar EI, BL, dk EI. Eu apaguei rápido demais, esqueci o que estava aí. BL, dk, aí epsilon, aí botei esse K aqui na frente, e isso aqui junto com aquele dk aí produz um rotacional de E componente J. Então isso aqui vai produzir rotacional de E componente J.
Q sobre Xi, ddt do Bj. Então, aqui é L, L, e aqui é J, J. Esse termo aqui, vamos fazer o seguinte, esse termo aqui é simétrico em JL. Então, a gente pode escrever esse termo aqui, fazer o seguinte, como isso aqui é simétrico em JL, eu posso simetrizar essa expressão aqui em JL. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 meio de DDT, BL, simetrizando DDT do BJ mais 1 meio do BJ DDT do BL. Simetrizei, certo? Peguei isso aqui simetrizado em JL. Fica 1 meio de BL DDT de BJ mais BJ DDT do BL. Muito bem. Então, esse termo aqui, essa derivada está atuando no J. Então, eu posso dizer que esse termo aqui, ele é 1 meio do DDT de BL e BJ. Vamos ver se é isso mesmo? Porque fica 1 meio de BL DDT do BJ mais 1 meio de DDT do BL e BJ. Então, quando eu simetrizo, eu ganho uma derivada do produto. Então, ao simetrizar esse termo em JL, eu ganho a derivada desse produto. Então, isso aqui me dá 1 meio. Então, eu vou botar o fator 2 aqui. Q sobre 2xi, aqui está vindo meio. E aí, essa contribuição eu coloco aqui, DDT de BL e BJ. BJBL. Agora, como esses B's aqui são constantes, então a gente pode escrever esse termo aqui. Então ficou assim, esse segundo termo só. Estou escrevendo agora só esse segundo termo aqui. Esse segundo termo que eu pude escrever como sendo DDT de menos Q sobre 2xi, são todos parâmetros constantes, né? Menos Q sobre 2xi. E aí vai ficar B0 escalar J, B0 escalar B, B0 escalar B. Vai ficar B0 escalar B ao quadrado. Certo? Esse terminho aqui. Agora, esse termo que está aqui, ele está me dando capa J. Posso fazer o seguinte, vou botar tudo também dentro das derivadas. Esse termo aqui adquiriu a seguinte forma. Então, esse segundo termo aqui, então, a gente está vendo o seguinte, ele está dando uma contribuição que vai ser jogada junto com a contribuição da energia. É a derivada temporal. A derivada temporal da energia mais a divergência do vetor de Poynting deve dar zero. Então, aqui, porque nós não temos nada, quer dizer, o background não depende nem da posição nem do tempo. Então, o meu problema tem invariância translacional do tempo e do espaço. Então, eu devo ter conservação do tensor de energia momento. Então, não tem nada que dependa explicitamente de X no lagrangiano que não seja via campo E e campo B pequenos. Então, é esperado que a gente tenha conservação, né, da energia do momento. Então, eu vou ter DDT disso aqui, e aí vamos depois trazer esse termo aqui, que está aqui desse lado, né, que é esse termo aqui, ele está me dando essa contribuição aqui. Então, essa contribuição está aqui, está dentro desse termo aqui, menos Q sobre Xi, menos Q sobre Xi. Todo esse termo, ele me dá esse pedaço mais esse pedaço. Então, esse pedaço é gerado com um sinal mais aqui desse lado. Então, ele vem para cá com um sinal menos. Então, eu já vou trazer ele para cá. Ele vem para cá com um sinal menos. Vai ficar, então, mais Q sobre 2xi, transita para o outro lado, como mais Q sobre 2xi, DDT, tá certo, né? B0 vezes B0, escalar B, ao quadrado. Ah, legal. Só para lembrar, então nós tínhamos essa equação, esse termo aqui se desdobrou em dois. Esse termo aqui, com o sinal menos incluído, ele se desdobrou em dois. O pedaço que depende
só que envolve a derivada temporal é esse aqui. Então ele vai transitar do lado esquerdo para o lado direito com um sinal mais. Está aqui. Agora temos que ver o que sobrou desse termo aqui, que envolve uma derivada espacial. Vou trabalhar agora só esse termo, que esse termo vai ser a derivada espacial, ele deveria entrar aqui. Então, a gente pode escrever esse termo assim, menos Q sobre Xi. Aí nós temos aqui a derivada dk. Vou deixar essa derivada dk. De quem? Do epsilon ijk, B0j, B0r. EI, BR. Então vamos ver. Então isso aqui está me dando dk. Aqui a gente vai ver o seguinte. Eu tenho esse epsilon kappa e j. Então aqui eu estou produzindo, né? Joguei aqui um produto. Esse carinha aqui, isso aqui está me dando um produto escalar. Então esse pedaço aqui, ó, esse epsilon, com esse B0j, com esse aí, esses três termos aqui, eu vou produzir I, J, K. Ou então, se eu quiser, eu posso trocar esse J com esse I, troco o J com I e boto um sinal menos aqui. Então, eu tinha I, J, eu botei menos J aí. Por quê? Porque vai ficar, ó, J, I, J, I. Então, isso aqui vai ser a componente K desse produto vetorial. Então, está me dando aqui dentro dessa derivada, a gente está obtendo menos B0, que é esse cara aqui. J, isso. B0, J, B0J, B0, desculpa, vetorial é componente K. J, I, K. Então é a componente K desse produto vetorial. B0 vetorial é, com sinal menos que veio aqui porque eu toquei o índice. Agora, esse aqui, B0L com BL, me produz B0 escalar B. Então, que é um escalar? Então, aqui um escalar vezes um vetor. Tudo dentro dessa derivada K. Então, esse termo aqui é menos I sobre Xi dk. Então, esse menos com esse menos aqui vai fazer um sinal mais. Esse menos aqui, então, esse menos com esse menos aqui desaparece os dois. E aqui vai produzir uma divergência. Está todo mundo quebrado. Vai produzir aqui uma divergência. Aí vamos ver esse parâmetro aqui dentro, aqui sobre si. B0. Essa divergência. B0. Vetorial é. B0. Escalar. Então, na verdade, eu estou tirando a divergência de tudo isso que está aqui. Então, esse termo aqui, ele já vai desaparecer. Ele já deu as duas contribuições dele, a parte temporal veio para o lado direito e a parte espacial ficou do lado esquerdo. Ele produziu mais a divergência. Né? Então, mais a divergência. Então, eu vou botar aqui um sinal menos. Ele já fica dentro da divergência. Ó, esse menos aqui, com esse menos aqui, produz aquele sinal mais lá. Então, menos Q sobre Xi, B0, vetorial é, B0 escalar B. Tudo isso aqui dentro dessa divergência. Então, a equação de continuidade, né, acabou ficando, vou botar aqui, e joga tudo para um lado só. Então, a equação de continuidade ficou ddt, aí eu jogo esse termo para o lado de lá, a ddt de 1 meio de 2 mais 1 meio de V2
2C, V0, escalar B ao quadrado. Esse é o termo que vai dar a contribuição para a densidade de energia. E depois, o termo, essa divergência vem para o lado direito, mais a divergência vetorial B, que é o nosso querido vetor de Poynting, normal. E aí agora, vetorial B, mais divergência de vetorial B, menos isso aqui, V0 vetorial E. Igual a zero. Então a gente está vendo, né, que o tensor sai totalmente quadrático dos campos, né, nas perturbações que se propagam. O primeiro termo lá é quadrático em E pequeno, é quadrático em B pequeno, e aqui também é quadrático em B pequeno. Aqui é quadrático no produto, e aqui também é quadrático em E B pequeno. Então essa é a equação, né, então, de continuidade. Né? Então é a equação continuidade expressa a conservação da energia do momento. Conservação da, vou escrever abreviado, energia do momento. Da onda. Da perturbação. A perturbação é pequeno b. Então, lembrando, né, a gente tem uma equação, apesar de ter um background, a gente não tem dissipação de energia, porque o background é constante no tempo e no espaço. Então, ele não tira, como ele é constante no tempo, ele não tira energia. Como ele é constante no espaço, ele não tira momento. Então, a gente tem a conservação aqui, certo? Então, vale aqui uma discussão que pode se colocar interessante, é a seguinte: essa grandeza aqui é um quadrado de produto escalar. É uma grandeza positiva. Agora, quem é que sim? Nós apagamos aí, mas pelas nossas definições, né? Se o beta for positivo, o que é positivo, e como o B0 é muito menor do que beta, então a gente espera que esse produto aqui seja positivo. Isso é positivo, pelas nossas definições, levando em conta que B0 é muito menor do que beta. Então, pelas nossas definições de Ki e de Psi, com beta positivo, essa grandeza aqui fica positivo definida. Então, tem realmente uma energia positiva definida, o campo que se propaga nesse nível. É interessante tomar beta positivo. E aí eu acho também que na discussão que nós fizemos sobre a questão da carga pontiforme, né? Eu acho que a carga pontiforme para nós dava negativo, beta positivo, acho que a gente tinha visto. Bom, então, essa discussão aí, ela nos coloca, quer dizer, poupa a energia e o momento do campo, que é o que fica sendo justamente a contribuição do fundo e da não linearidade, né? Da não linearidade para o vetor de ponto. Quer dizer, a não linearidade está contida aqui, né? Através desses parâmetros aqui, que se, né? Que envolve o campo de fundo, mas o parâmetro beta está contido aqui, e aí a gente tem a contribuição nova para o vetor de ponto. Aí a próxima discussão eu queria deixar com vocês, que eu não tinha feito. Deixa eu ver o que mais que eu podia colocar. Isso eu também fiz também, eu vou até pedir depois para você tirar a xerox, porque eu não tive tempo de fazer essa dedução, é só aqui mexi nas equações de onda, mas aí como eu deixei a tarefa do campo magnético para vocês, até eu posso colocar quem fez a tarefa do campo magnético, né? Eu coloquei a equação de onda, quer dizer, eu tinha deixado como tarefa
Fizemos na aula a equação de onda para o campo E. Aí depois eu deixei como tarefa tirar a equação de onda para o campo B. Então, quem quiser conferir depois, né, a equação de onda para o campo B. Equação de onda. Ela ficou assim, eu cheguei a essa equação aqui. D2 dt2 menos Laplaciano. Você dá um D'Alembertiano, delta e J. Menos I sobre si. V0I. V0J. Laplaciano. E aí aqui mais aqui sobre si. V0 escalar gradiente atuando em V0J DI. Fazendo caso então, tudo isso aqui vai estar atuando em DI. Vamos lembrar, essa derivada aqui, isso aqui é um gradiente, né? Então esse gradiente está atuando, isso aqui é constante. Então esse gradiente, na verdade, está atuando só. Eu posso escrever esse termo aqui, se quiser, pode ser escrito assim, aqui sobre si, V0L, V0K, aí eu vou ter aqui V0J, aí esse BK está casado com esse BK, e aqui DI. Então tem duas derivadas espaciais atuando em B, então esse K, esse aqui é um operador em J e J, esse aqui é simétrico de J, essa aqui é a equação de onda que a gente tira para o campo B. Quem quiser testar e checar, depois checa com a gente, é 5, 6, 7. E aí, depois eu vou pegar com o Caio, né, essa derivação aí do tensor de movimento, tá certo? Deixa eu ver mais, aqui, vou colocar aqui. O que mais que eu poderia fazer? A questão que agora eu acho interessante a gente observar, que eu vou deixar como uma reflexão, que eu também já estou pensando, o Léo também está pensando, que é a seguinte: nós obtivemos na aula passada, há 2 aulas atrás, na verdade, a equação de onda do campo E, campo elétrico, que é, temos uma estrutura, deixa eu pegar aí pegar o caderno do Caio. Isso aqui eu deixei como tarefa, estou colocando aqui, mas na aula a gente tinha feito a equação do E, vocês ligaram? A equação do E está aqui. A equação de onda para B. Então, vou colocar a equação de onda para E, que foi trabalhada, né, na aula do dia 13. Foi levada na aula do dia 13 de outubro. Nessa aula aqui, nós trabalhamos a equação, no final da aula a gente trabalhou a equação de onda do campo E. E aí obtivemos a seguinte equação. D'Alembertiano. É a equação mais. A equação mais D'Alembertiano. Menos I sobre si. B0 ao quadrado. B0. Lado a 2. Mais I sobre si. B0. Escalar gradiente
isso aqui, delta e J. Aí depois, no termo que vai ser mais Q sobre si, que é parecido com esse aqui, D0 e D0 J laplaciano. E menos Q sobre si, D0, mesma coisa que esse aqui, D0 escalar gradiente, D0J, D0, escalar gradiente, D0J, D0J, aí, atuando em EJ, nós, então, está aqui a equação de onda do campo elétrico. Então, a gente está observando o seguinte, a equação do campo elétrico tem termos a mais aqui, ó, tá? Delta e J. Tá? E aqui mantém esses termos a menos esse sinal. O que a gente está observando é o seguinte, a relação de dispersão que sai daquela equação do E não é a mesma relação de dispersão, se eu for para o espaço dos momentos, claro, né? Que a relação de dispersão do B. Então, isso está parecendo mostrar o seguinte, que devido à não linearidade e a presença do fundo V0, é como se a onda tivesse agora se decompondo. Tem um campo elétrico E e um campo elétrico B, que tem, na verdade, propriedades de propagação diferentes. Então, pode ser que o campo elétrico, quer dizer, como se a onda não linear, ela gerasse uma decomposição do campo elétrico e do campo magnético, os dois não se propagando com a mesma velocidade. Tem uma questão que eu quero entender melhor. Eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, o que está em jogo aqui é a linearização. Foi a linearização. Quer dizer, o campo, a gente tem um modelo que é bastante não linear. A gente linearizou em torno de um fundo B0. E chegamos a essas equações. Aí vamos olhar a propagação, a equação de onda para B e para E, não é a mesma. No caso de Maxwell, por exemplo, a equação de propagação para o E e para o B é a mesma. E B se propagam com a velocidade C. Está tudo casadinho. Agora, nesse caso, devido à não linearidade, a gente deve ter algum problema, as soluções de onda plana não devem estar valendo, mesmo que as equações sejam lineares. É isso que eu quero observar. Pelo seguinte, por quê? Se nós quisermos, digamos, eu tenho uma solução de onda plana para E e para B. Muito bem, eu vou colocar aqui a onda plana do E. É elevado aí kx menos ômega t. Só que, quando eu colocar o D aqui, E kx menos ômega t, o ômega, a frequência do campo B não vai ser a mesma frequência do campo E. Essas relações aqui de dispersão estão me dizendo que a relação entre ômega e capo E não é a relação entre ômega e capo B. Porque as relações de dispersão são diferentes. Então, parece que tem uma quebra. Mesmo que as equações sejam lineares, nós não vamos ter uma equação de uma onda plana simultânea para E e B. Então, isso que eu estou querendo entender. Estou deixando essa questão para a gente discutir um pouquinho melhor, né? Quando eu também tiver já raciocinado, entendido melhor o que está acontecendo. Mas eu queria chamar a atenção para esse fato aqui. Agora, o que eu estou olhando ainda com o Léo é se, de repente, tem alguma relação de recorrência, aquelas equações de campo lá, multiplicando por B0, fazendo algum tipo de manipulação, se a gente consegue mostrar que no fundo, essas duas equações de onda vão ser as mesmas. Mas isso ainda não está claro para mim, eu não consegui ver isso. Se tem algum tipo de manipulação que mostre que tem uma autoconsistência, de tal forma que essa equação de E, que é mais complicada do que a equação de B, ela acaba se reduzindo à equação de B. Não está claro ainda isso. Então, o que eu estou vendo agora é que nós temos duas relações de dispersão separadas. Não é a relação de dispersão para a onda toda. Eu tenho uma relação de dispersão para o campo elétrico, uma relação de dispersão para o campo magnético. Então, isso parece ser uma coisa conflitante com a existência de solução de onda plana. É isso aí que nós vamos querer entender melhor. Estou deixando isso aí como uma perspectiva da gente trabalhar, porque nesse paper original dos chineses aí, que eles propõem essa eletrodinâmica, eles não fazem o estudo da